A religião e a política são dois assuntos que é polêmico. Quando os dois universos se juntam, a discussão pode ser ainda mais intensificada. Entretanto, existe uma grande participação de pessoas atreladas à religião, especialmente evangélicos na vida política do país. A princípio, não há problemas em pessoas religiosas se envolverem na política, desde que haja o respeito ao Estado democrático do direito e às leis vigentes. Além disso, deve ser respeitada a laicidade do Estado, não impor ou transferir para o governo ideias e valores particulares, como os da vida religiosa. Boaventura de Souza Santos chama de teologia política os discursos que reivindicam a presença da religião na esfera pública. Para entender tal tipologia, é preciso lembrar que até cerca de 2 séculos atrás, a religião e a política andavam juntas. A política andava juntas. Essa filosofia animou várias correntes que, quando chegaram ao poder, passaram a limitar a influência política das religiões. Ao classificar as ações como pecaminosas ou heréticas, há uma ambiguidade sobre a aceitação da liberdade religiosa que se proclama em tempos de secularização. O desafio para alguns grupos é estabelecer o limite para incorporar as diferenças e, ao mesmo tempo, preservar sua identidade religiosa. A reação católica, no período moderno, com o reforço do Tribunal do Santo Ofício, foi a demonstração de uma igreja militante, que procurava combater os hereges e manter sua doutrina. Por exemplo, quanto maior a demonstração dessas forças com rituais exaltados, maior o termo da instituição e maior propaganda que se fazia contra a própria igreja, como nos textos dos humanistas do século XVI, que condenavam essas práticas. A defesa da liberdade religiosa aumentava o debate intelectuais e contribuía para a perda de prestígio da Igreja Católica. A visão do Martinho Lutero, a despeito de sua importância para a conquista para liberdades individuais e de consciência. Coisas que se misturam, religião e política. Uma visão ingênua ou excessivamente laicizada refutaria o modo entrelaçado com que religiosidade e política se misturam. Desde o século XVI, para não retroagirmos tanto, são muitos exemplos de uma relação imbricada entre crenças e posicionamentos políticos. A história das liberdades religiosas e políticas, aspectos necessários e fundantes de uma série de direitos, é marcada por conflitos e conciliações que impactam as decisões das pessoas. Toda pessoa, mesmo aquela que não professa nenhuma religião, vive num campo social e cultural marcado por fundamentos sistematizados pelas religiões e, ao mesmo tempo, pelo debate público pautado pelo campo político. Sim, instados a participar de um plebiscito sobre questões comportamentais, por exemplo, as pessoas tendem a explicitar os confrontos de sua vida e crenças privadas e o dever da manifestação pública. A fé, mais do que fenômeno individual, é manifestada coletivamente e, portanto, está na vida pública. A separação entre a Igreja e o Estado formalmente estabelecida. Discutir um pouco sobre a relação entre Estado e religião, o papel da religião na sociedade. 5 pontos a ponderar. Não é segredo que a liberdade religiosa e o papel da religião no mundo de hoje são assuntos muito debatidos. Ao buscar compreensão para isso, pondere estes 5 pontos. 1. A liberdade religiosa está em risco. 84% da população do mundo se identifica com determinada religião, mas 77% dos habitantes do mundo vivem em países com restrições elevadas ou muito elevadas relacionadas à liberdade religiosa. 2. A religião faz a civilização avançar. Muitos dos mais importantes avanços morais da civilização ocidental foram motivados por princípios religiosos, e a persuasiva pregação nos púlpitos culminou em sua adoção oficial. 3. A religião protege a democracia. As sociedades ocidentais não são controladas fundamentalmente pela aplicação das leis, mas pelos cidadãos que voluntariamente obedecem às leis devido às suas normas internas de comportamento correto. Para muitos, é a
crença religiosa, do certo e do errado e da responsabilidade perante um poder superior que produz tal comportamento voluntário. 4. A religião preserva a liberdade. Os valores religiosos e as realidades políticas acham-se tão interligados na origem e perpetuação das nações ocidentais que não podemos perder a influência da religião na vida pública sem ameaçar seriamente nossas liberdades. 5. As religiões se submetem ao governo. Os governos têm um interesse primordial de preservar a segurança de suas fronteiras nacionais e defender a saúde e a segurança dos seus cidadãos. Eles, obviamente, têm o direito de insistir para que todas as organizações, inclusive as religiosas, abstenham-se de ensinar o ódio e refreiem ações que poderiam resultar em violência ou outros atos criminosos direcionados a outras pessoas.